Quero cumprimentar todos nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Vamos se pôr de pé nesta noite. Vamos abrir na vossa Bíblia, no livro de Romanos. Glória a Deus. Versículo 1, capítulo de número 1, versículo de número 16. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem encontrou, dá um glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já eu quero estar agradecendo por essa oportunidade. Agradecer a Deus. Louvo pela vida do pastor Fábio Soares, que está na direção desse trabalho, pastor Pedro, todo o corpo de obreiro que está aqui nesta noite. E a palavra do Senhor vai dizer: porque não envergonha do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Sente glorificando o santo nome do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Em Romanos, capítulo de número 16, versículo 15, vai dizer: louvado seja o nome do Senhor, que diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, nessa noite é motivo de alegria de nós estarmos reunidos para estar ouvindo e aprendendo mais da palavra do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai dizer nesta noite: porque envergonhar do evangelho de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Eu quero dizer nessa noite ao coração, a cada um dos irmãos que fez presente nesta noite. Aliás, nós estamos neste momento reunidos para nós estar aprendendo da palavra do Senhor Jesus Cristo. O ide do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O ide do Senhor Jesus Cristo. Eu estava meditando nessa passagem. Eu estava meditando nesta palavra. E veio ao meu coração. E eu estava observando. Quando nós se levantamos para levar a mensagem do Senhor, ou seja, quando nós se levantamos para evangelizar e levar o ide do Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que precisam aprender da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, muitas vezes nós se levantamos e vamos evangelizar na casa de um irmão. Muitas vezes nós se levantamos e vamos para o meio da rua evangelizar aquele povo que precisa aprender da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes aquelas pessoas ouvem a mensagem. Muitas vezes aquelas pessoas, elas param para ouvir você falar de Jesus. Muitas vezes aquelas pessoas que estão passando, ou seja, elas entendem o que você está dizendo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer para você que muitas pessoas, ele ouve, mas não guarda aquela mensagem no coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nos dias de hoje, as coisas estão difíceis, porque quando nós pregamos do evangelho de Jesus, aleluia, as pessoas elas ouvem com o ouvido, mas não guarda aquela mensagem no coração.
para você aprender do amor de Jesus Cristo, para compartilhar com aqueles que precisam aprender mais da palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Evangelizar, levar o ID de Cristo, não é como nós pensamos, seja muito fácil. Nós se levantar pela manhã ou pela tarde e dizer assim: pastor, hoje nós vamos evangelizar na casa da irmã fulana. Nós vamos levar mensagem nessa noite na casa do irmão João, que está precisando de uma palavra amiga. Aleluia. Muitas vezes quando nós chegamos lá naquele local, naquela casa, reunida com aquela família, e muitas vezes nós começamos a pregar, falar do amor de Jesus Cristo. Aleluia. Muitas vezes tem pessoas, aleluias, que chegam naquela casa, irmão, ou seja, pessoas que estão com o coração endurecido, com o coração pedrificado, aleluia, que não consegue absorver aquela mensagem para guardar no seu coração, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que entender dessa mensagem, para nós não envergonhar do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que Ele nos ensinou, que Ele nos instruiu para nós levar para aqueles que precisam aprender do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Pastor, eu vejo nessa geração que o Evangelho de Cristo está completamente diferente. É um Evangelho feito agora por homens, no Evangelho de Jesus antigamente, que você falava do amor de Deus, aquelas pessoas se quebrantavam nos pés do Senhor, pessoas eram batizadas, eram salvas, Deus fazia o poder e a gente via a glória de Deus naquele lugar, aleluias. Hoje o homem se levantou para fazer o seu próprio Evangelho, aleluias. Essa é a realidade. Podemos abrir nossos olhos espiritual, que o Evangelho de Jesus está retrocedido, está diferente, não é o mesmo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós falamos do amor de Deus, do amor de Jesus, aleluias, nos dias de hoje, as pessoas não entendem do tamanho da grandeza do amor de Deus, do amor de Jesus para as nossas vidas, aleluias. Hoje nós saímos para evangelizar, o povo está batendo as portas, fechando para não receber, aleluias. Muitas vezes nós ligando: irmão, nós queremos fazer uma visita na sua casa. Ô pastor, hoje não, estou ocupado, aleluia. Hoje eu estou sem tempo, eu não posso receber você na minha casa, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoas, corações endurecidos, coração duro, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Que muitas vezes se esforça, mas não consegue, porque este mundo já tomou de conta da sua vida, aleluia. E não consegue receber a mensagem e a palavra de Deus no seu coração, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos o esforço, as lutas que nós temos cada dia, dias e dias, para conseguir uma vida, uma alma para Jesus. E muitas vezes passa anos e anos para nós conseguir uma para estar nos pés do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sou pastor aqui no bairro, São Raimundo, bairro residencial Monteiro. Ali muitas almas foram alcançadas através da palavra. Muitas almas voltaram para os pés do Senhor Jesus Cristo. Mas a carne falou mais alto. Voltaram de novo para os prazeres do mundo, aonde tem tudo aquilo que eles precisam. Ou seja, pessoas estão vivendo no mundo iludido, aleluias, no mundo de ilusão. Louvado seja o nome do Senhor.
Porque o Senhor diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: eu sou a vida. Aleluias. E muitas vezes as pessoas, em vez de correr para os pés do Senhor, aleluia, eles correm a cada dia mais para o abismo, aleluia, esquece que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, aleluia, Ele é a salvação e restauração da tua casa, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. A cada dia mais pessoas estão indo para a beira do abismo, esquecendo de Cristo, esquecendo de aprender mais da palavra de Deus. Aleluias. Essa é a realidade que nós estamos vivendo neste tempo. Aleluia. Pessoas estão crescendo, estão esquecendo de buscar o alimento que é a palavra de Deus. O alimento é a palavra de Deus. Crente, ele tem que se fortificar na palavra de Deus, aleluia. Ele tem que buscar o alimento que é a palavra do Senhor. Ele diz: não é só do pão, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que buscar cada dia mais desse alimento, porque se nós esquecer desse alimento, ou seja, nós vamos cada dia mais se aproximando do abismo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Apocalipse vai dizer, Deus ele fala com tanta autoridade, aleluia, sobre o inferno, que ele diz, aleluia, ele vai falar assim, que é melhor que você corte a sua perna, que é melhor que você corte o seu braço, que é melhor que você arranque o seu olho, aleluia, é melhor que você vá para o céu coxo, cego, aleijado, do que você ir para o inferno, aleluia, com as pernas, com os dois olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala com tanta autoridade, porque ele sabe que naquele lugar é lugar de tormento, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele diz: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que crê será salvo e batizado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Será uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Deus foi preparar o lugar, aleluias. Mas muitas vezes o povo esquece o principal, que é esse alimento, que é a palavra. Essa palavra que nos dá força, nos dá vigor, para nós estar cada dia mais de pé e buscar cada dia mais a presença do Eterno sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Precisamos buscar mais, aleluias. Muitas pessoas estão esquecendo de buscar, esquecendo de Cristo, esquecendo da mensagem, e padecendo e descendo, e cada dia mais jovem pessoas está indo, porque está esquecendo da mensagem de Deus no seu coração, aleluias. Que evangelho é esse? Aleluia. E digo para você, que evangelho é esse? E muitas vezes nós andamos nas ruas, pastor Pedro, a gente vê os nossos irmãos, passa por você, vira a cara para o outro lado para não te dar a paz do Senhor, aleluia. Isso é triste para aquele que conhece a palavra de Deus. Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, aleluias. Homens e mulheres de Deus, aleluia, que conhece a palavra, que conhece, passa por ti e diz assim: a paz do Senhor, virou a cara para o outro lado, aleluia. Que evangelho é esse? Aleluias. Que quando está na igreja, quando vê você lá na rua não te viu, mas quando está na igreja na sua frente é sorrindo e abraçando. Que evangelho é esse?
Porque se Jesus é amor, aleluia, você tem que ser na igreja e lá fora, é uma pessoa só. Louvado seja o nome do seu Jesus Cristo. É aprendendo. Você está aqui, aleluia, se Ele te instruiu, se Ele tem o chamado para você, aleluia, se você conhece essa palavra, aleluia, você sabe que aquela pessoa é aquela pessoa que está do teu lado todo dia ali na igreja, aprendendo contigo, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aquela paz não é só na igreja, também na rua, onde você vê aquela pessoa, aquela paz, ela é dada, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Coração endurecido, coração pedrificado, aleluia. Pessoas que quando lhe vê, vira o seu rosto, fecha a cara, aleluias. Esquece que Jesus é amor, que Jesus, aleluia, Jesus é tudo na nossa vida. Louvado seja o nome do seu Jesus Cristo. Se Ele te instruiu, para você aprender dessa palavra, você tem que aprender que você tem que amar o seu próximo como amar o seu inimigo como a ti mesmo. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós temos que aprender sobre o ID de Cristo. É nós sairmos e pregar o Evangelho, porque quando você anuncia a palavra do seu Jesus Cristo, aquele que ouvir aquela palavra, ele vai ouvir e vai chegar assim: hoje eu quero aceitar esse Jesus que vocês tanto falam, aleluias. Muitas vezes nós pregamos sobre Zaqueu, muitas pessoas não entendem, aleluia, mas Zaqueu foi salvo, perdeu muitos amigos, mas ganhou o reino dos céus, aleluias, porque ele diz assim: hoje veio salvação para esta casa, porque também este é filho de Abraão, aleluias. Louvado seja o nome do seu Jesus Cristo. Nós temos que cada dia mais aprender e levar essa mensagem para aqueles lá fora que precisa de Cristo, que precisa de salvação, aleluia. Eu digo para você, pastor, não está sendo fácil. No dia de hoje, você evangelizar, não está sendo fácil. Não está sendo fácil porque muitas vezes nós chegamos numa casa de uma pessoa, do irmão, ou seja, ele diz: pastor, hoje eu não quero ir para a igreja, eu não quero papo com crente, né? Porque eu não preciso de ir para a igreja. Porque Deus me conhece, Ele sabe quem eu sou, eu não preciso cultuar, não preciso de pastor. Aleluia. Mas nós sabemos que nós precisamos aprender a cada dia. Precisamos de estar, aleluia. Nós precisamos, louvado seja o nome do Senhor, se reunir, aleluias, e buscar este povo, aleluia, insistir mais por estas vidas, louvado seja o nome do Senhor, para estar no caminho do seu Jesus Cristo, aleluias. Não foi fácil para mim estar neste lugar, estar no caminho do Senhor, não foi fácil, por muita insistência, muita luta, mas hoje a palavra ela brandou e cravou, enraizou no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Eu acredito e eu creio que quando essa palavra, essa mensagem ela for pregada, o Evangelho de Jesus Cristo for anunciado, pessoas se levantar e clamar pelo nome do seu Jesus Cristo, aleluia. Muitas pessoas vão se converter ao Evangelho novamente, vir buscar para o reino do céu, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrei aqui de uma passagem, aleluia,
de um pequeno, né? Louvado seja o nome do Senhor, que vai falar, né, de uma... Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Aqui no livro de Gênesis. Glórias a Deus. Capítulo de número 6. Aleluia. 6, verso de número 6, 7. Aleluias. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra. Aleluia. Meu Deus. Que mensagem, que palavra forte. E arrependeu o Senhor de ter feito o homem sobre esta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se arrependeu e toda a carne que ele fez, ela foi dizimada da face da terra novamente. Aleluias. Glórias a Deus. Então nós temos que levar esse ID, insistir e pregar, fazer igual Noé, dar uma de doido pregando, poxa, mas nós está ali pregando esse evangelho, aleluia. Insistir, pô, tu é doido, mas eu estou aqui na tua porta pregando o evangelho para ti. Jesus é que salva, aleluia, liberta, cura e restaura vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. É só Ele, não tem outro, só Jesus de Nazaré. Aleluias. Glórias a Deus. E uma canção que diz bem assim, ó: me falaram de um lugar, aleluia, de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a sua adoração, que vem da onde? Que vem do nosso coração. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. A nossa adoração, ela tem que vir do coração, aleluia. Ela tem que vir do nosso coração para Ele receber. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Não é nós se levantar e dizer assim para o teu irmão: ei, eu não fui com a cara do teu irmão, eu não fui com a cara da tua irmã, mas eu quero dizer para você, nesta noite, que Jesus, Ele salva, Ele liberta, Ele cura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E Ele recebe a sua adoração, Ele recebe quando você intercede pelo teu irmão, pela tua irmã, pelo aquele que você, né, mais gosta e está precisando de uma oração. Clame ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluias. Aleluias. É de coração, aleluias. Abra a sua boca e clame ao Senhor, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Dá o seu melhor. Dá o seu melhor para Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Ele não é o mesmo. Não é o mesmo Evangelho que nós conhecemos. É o Evangelho retrocedido. Aleluia. Mas eu acredito que tem muitos, aleluia, que conhecem esse evangelho, aleluia,
que sabe pregar a verdade, que sabe falar do amor de Jesus Cristo, que quando pessoas ouvem, pessoas é restaurada. Louvado seja o nome do Senhor. Onde pessoas ouvem falar de Jesus Cristo, aleluia, muitas pessoas entendem que não tem outra solução a não ser Jesus. Muitas vezes nós pregamos do amor de Jesus Cristo, aleluia. Tem pessoas que não entendem, mas eu quero dizer para você que o segredo para aquelas pessoas entender o que você está dizendo é você insistir e falar que Jesus Cristo é na vida dele, que Jesus Cristo é na casa dele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, e não desistir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia.